que fazer quando Deus diz não? É uma frase difícil de ser ouvida, porque nós sempre desejamos o sim de Deus. Sempre queremos o sim de Deus. E eu quero te convidar, você que é casal, para o nosso jantar do Dia dos Namorados, dia 12. É o sim para você, casal. Dia 12, para você vir, estar aqui conosco, celebrando. Vai ser um momento muito gostoso. Nós vamos ter um jantar muito especial. Então você que está aqui conosco, que é visitante, você que está online, que deseja participar, venha para esse sim. Venha, porque você gosta do sim de Deus. Então venha, é o sim. Você que deseja participar, lá no final, vai lá, adquira já o seu convite. São poucos convites, não são muitos convites que nós temos. Então adquira. Eu quero ter um amigo, eu quero trazer. Adquira para o seu amigo, invista na vida dele, invista no casamento dele, invista no seu casamento também, em nome de Jesus, amém? Então, não deixe, não fique fora desse jantar do Dia dos Namorados, tá? Vai ser no dia 12, justamente no Dia dos Namorados, ok? Então, traga a sua esposa para estar aqui conosco, jantando conosco. Queridos, mas eu quero falar sobre isso. O que dizer, o que fazer quando Deus diz não? Não é fácil ouvir não de Deus, né? A verdade é que nós não gostamos desse negócio, desse não. A verdade é que nós não gostamos de não em lugar nenhum. Não gostamos de não no trabalho, não em casa, não gostamos do não na rua, mas vamos fazer o quê? Ele é real. E nós temos que aprender a lidar com isso. Nós amamos, né, a verdade de que Deus ouve as nossas orações. Olha só esse texto. E esta é a confiança, obrigado. Essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Pastor, mas como que o senhor fala que Deus diz não, se esse texto está dizendo que Deus faz? É porque a gente gosta só do sim. E a gente esquece de olhar nas entrelinhas, não tem nem nas entrelinhas, está claro o texto. Está claro, está bem dito aqui. O texto não está dizendo que se nós pedirmos alguma coisa, Deus nos ouve. Mas se nós pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, a vontade de Deus, Ele nos ouve. Nenhum amém? Nenhum glória a Deus? Esses dias, né, esses domingos, está tudo sem amém, sem glória a Deus, né? Todo mundo quietinho. Agora, queridos, quando as nossas orações, quando nós oramos, né, nós queremos ouvir de Deus uma resposta positiva. Mas para isso nós temos que alinhar o nosso coração, a nossa vida com a vontade de Deus. Porque qual que é a vontade de Deus para a tua vida? Romanos 12, 2. Boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade de Deus. Agora, por que nós não vivemos a vontade de Deus e vivemos trupicando para tudo quanto é lado em todo o tempo? Porque nós não andamos segundo a vontade de Deus. Andamos segundo o nosso querer. Nós andamos segundo o evangelho do eu acho. Eu acho que é assim, eu acho que é aquele jeito. Eu acho, mas não segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus é perfeita, é agradável, é boa. E é necessário nós conhecermos a vontade de Deus. Querido, vou dizer para você onde você vai encontrar a vontade de Deus. Simples e direto. Na Bíblia. Está ali. Todos os segredos de Deus, toda a vontade de Deus para a tua vida, para o teu casamento, para a tua vida profissional, para a tua vida emocional, para a tua vida espiritual, para a tua vida familiar, para a tua vida financeira, em todas as áreas da sua vida, para a tua vida acadêmica, para a tua vida escolar. Os segredos de Deus estão ali. Tudo que Deus tem para nós está ali.
né? Então nós podemos ir até Ele, né? O que nós mais amamos é quando Deus concorda conosco, quando nós oramos e pá, dá certo, e aquele negócio vem e você fala assim: uau, mas como que eu estou ligado com Deus, como que eu estou próximo de Deus, como que, ó, eu e Deus estamos assim, ó, estamos assim. Mas aí quando Deus fala assim: não, Deus, o que está acontecendo? O Senhor não está entendendo. Deus, o Senhor está brincando comigo, né? E aí a gente fica questionando Deus. Agora Deus, como um pai maravilhoso, um pai bom, um pai excelente, Ele quer dar boas coisas para nós. Ele quer, queridos, que você, sabe, tenha o melhor. E às vezes a resposta sim não é o melhor para você. Às vezes o sim de Deus para você naquele momento seria uma perdição. Uma perdição, queridos. E aí você pode se perder nesse percurso. Mas nós devemos, queridos, também observar quando Deus fala não para nós. Aceitar o não de Deus pode ser uma das situações mais complicadas para nós, mais difíceis para nós. Olha só, sabe por quê? Todos nós aqui, eu creio que já lemos na Bíblia. Olha só, você já deve ter lido esse versículo. Olha lá, Marcos 11, 24. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Eu creio também que você já leu esse outro versículo. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Pastor, está na Bíblia, está na Bíblia. É verdade bíblica, está escrito lá, e é uma verdade. Mas, queridos, nós não podemos pegar um texto e simplesmente tentar ou criar, teologizar em cima daquele texto, esquecendo-se da soberania de Deus, esquecendo que Deus quer o melhor para nós, esquecendo os desígnios de Deus, como está lá em Atos 20, 27, que Deus tem um propósito, Deus tem um plano para cada um de nós. Deus tem um projeto para a sua vida. Então, se nós isolarmos um texto, e você vai encontrar isso muito na internet, muito no YouTube, muito no TikTok, muito em tudo que é lugar. Mas e por que você, e aí você entra em parafuso, porque você ora, você faz essa oração, você crê, você pediu em oração, você creu, e você não recebeu. Aí onde tem muita gente chutando balde, abandonando Jesus, abandonando a igreja, culpando todo mundo, porque nada dá certo na vida dele, nada funciona, porque que Deus é esse que não, sabe, eu estou pedindo, está escrito na Bíblia, porque pega um texto isolado, e quer que aquele texto se cumpra plenamente na vida dele, sem que ele olhe todo o contexto, e não observe a soberania de Deus sobre a sua vida. Você quer o que de Deus? O melhor de Deus? Ou você quer qualquer coisa? Porque Deus não dá qualquer coisa para nós. Deus tem o melhor dele para nós. Então nós não podemos construir um ensinamento em torno de 2 versículos, em torno de um versículo, porque isso vai dar problema. Porque a hora que você não receber, quando você, põe ali por favor os 2 versículos. Quando você lê aqueles versículos ali, você fala assim: eu orei, eu tive fé, eu coloquei toda a minha fé, e não aconteceu. E aí você desiste de Deus. E aí você culpa Deus por causa daquilo que aconteceu. E aí você abandona Deus. Isso é o plano do diabo, do capeta. Isso é o plano dele para você desistir. Mas nós não somos do que desistem. A palavra de Deus diz que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Nós somos daqueles que vão avante. Nós não vamos parar. Não é porque não recebemos um sim, nós vamos ficar estáticos e vamos para, não, vamos para frente. Porque por nosso conforto, queridos, não é porque Deus disse não, isso não significa que Deus te abandonou, que você está sozinho.
no caminho, na caminhada. Não é porque você recebeu agora, não. Espera. Que você está sozinho, que Deus te deixou só. A palavra de Deus diz que Deus não nos abandona. E outra, só presta atenção nessa palavra. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. O que quer dizer isso? Onisciente sabe todas as coisas, então conhece toda a sua vida. Onipresente está em todo lugar. Onipotente é todo poderoso. Então, se Ele é onipresente, está em todo lugar, queridos, Ele está em todos os lugares onde você estiver. Você nunca vai estar só. Você pode até pensar que você está só. Você pode até se sentir só. Um detalhe, queridos, é que Deus não nos abandona. Somos nós que o abandonamos. Sabe quando nós oramos, e eu já fiz essa oração. Deus, eu estou aqui, a minha oração não chega nem no teto. Tem uns mais crentes que a oração bate no teto, né? Às vezes a minha oração não chega nem no teto. Deus, sabe Deus, que o Senhor me abandonou. Não, Deus não me abandonou. Foi eu que me distanciei dEle. Foi eu que deixei de ler a palavra. Foi eu que parei de me relacionar com Ele. Foi eu que parei de orar. Fui eu que parei de manter contato com Ele. Fui eu que derrubei a conexão. Não foi Ele, fui eu. Fui lá e desliguei o Wi-Fi. Fui eu. E nós precisamos entender isso. E Deus sabe, queridos, o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para você, porque Ele ama você, Ele se importa com você. Você não é um acaso da natureza, você não é um acaso, não, Deus planejou você, Deus projetou a sua vida. Você não existe, foi porque um homem se encontrou com uma mulher, não sei nem quem é meu pai ou quem é minha mãe, eles se encontraram lá e nasceu eu. Não, você não é um acaso, você é projeto de Deus, é plano de Deus. Por mais que você tenha recebido nãos, por mais que você tenha recebido espere, o que nós devemos fazer, queridos, então, quando Deus diz não? O que nós podemos fazer quando nós temos essa dificuldade de receber um não? Apesar de ser algo natural, algo que acontece cotidianamente. Você está trabalhando, o patrão pega e fala não. Você está fazendo um negócio, o superior chega e fala não. Você está em casa, seu pai e sua mãe falam não. Isso é algo que a gente está ouvindo cotidianamente, ouvindo isso diariamente, todos os dias, se não todos os dias, mas quase todos os dias. Mas é algo que nós temos dificuldade de aceitar. Isso não é muito natural para nós. Eu imagino que uma das coisas, porque não é natural, é porque quando nós fomos criados, nós não fomos criados para não. Quando Deus nos criou perfeito. A única coisa que Deus disse é para não fazer o quê? Tocar naquele fruto do conhecimento do bem e do mal. Não coma desse fruto. O único não que Deus disse, e foi o único que o ser humano desrespeitou e não ouviu. E veio a degradação da raça humana e nós carregamos esse pecado original nas nossas vidas, todos nós. Então, queridos, mas nós não gostamos disso. Porque o não está nos nossos planos. Nós não aceitamos isso. Mas Deus sabe. Nós precisamos, queridos, quando nós orarmos, nós precisamos saber que Deus pode dizer um não. Quantas vezes nós oramos por prosperidade
econômica, né? Prosperidade nas finanças, e aí você vem um estresse financeiro, vem uma dificuldade financeira, sabe, na sua vida, e você fala: Deus, eu estou pedindo, eu estou clamando, eu estou sendo fiel no meu dízimo, na minha oferta, e estou vivendo uma perturbação financeira na minha vida econômica. Que é isso? Quantas vezes você ora por saúde, por cura, por milagre, por algo, e vem uma tribulação, algo que você não esperava, algo que você não tinha planejado, e acontece. Nós oramos, queridos, pedimos, e muitas vezes não vem aquilo que nós pedimos, mas com uma certeza nós devemos ter, seja em qual área for da nossa vida, quando vier o não, Deus vai estar com você, porque Ele diz que junto com a tribulação, a provação, Ele manda o livramento. Então Deus vai estar com você, Deus vai cuidar de você, e você vai sair lá na frente mais forte, você vai sair lá na frente melhor. É interessante porque quando você, eu estou aprendendo esses negócios de academia, né? Mas quando você vai na academia, e aí você faz força, e no outro dia você está arrebentado, aí tem uma frasezinha lá, muito sem graça, né? Que sem dor, sem ganho, né? Porque quando dói, é porque arrebentou as fibras do seu músculo, e o seu músculo vai reconstituir, e ele vai crescer com essa reconstituição. Uma linguagem bem simples, porque eu não sei outra, não sei outra nessa área de jeito nenhum. Então, queridos, quantas vezes nós sofremos, nós somos arrebentados por causa de uma situação, está arrebentando as fibras, mas lá na frente você vai sair fortalecido. O seu músculo espiritual vai sair melhor, vai estar mais forte, mais resistente. Por quê? Porque você deve ser resiliente. Você caiu, mas levanta. Está sofrendo, mas enxerga a glória de Deus. Enxerga o poder de Deus. Eu quero citar 3 pessoas, 3 homens de Deus na Bíblia, que Deus disse não, e eram homens de Deus. Moisés é um deles. Imagina o cara viu o mar se abrir, o cara antes de sair do Egito com o povo de Israel, viu um monte de milagre. Durante o deserto, ele viu o agir de Deus. Gente, você imagina um cara que viu o agir de Deus no meio do povo e através da vida dele. Era Moisés, em direção à terra prometida, ver aquilo que Deus tinha preparado para eles. Mas um dia, o povo começa a reclamar de falta de água, e ele vai para Deus, Deus fala para ele: fala com a rocha vai jorrar água. Ele, irado, vai lá e bate na rocha, cheio de si, cheio de arrogância, ele vai lá e bate na rocha, a rocha jorra a água. Mas olha o que a palavra de Deus diz no salmista, Salmo 106, versículo 32 e 33. Provocaram a ira de Deus junto às águas de Meribá, e por causa deles Moisés foi castigado. Rebelaram-se contra o Espírito de Deus, e Moisés falou sem refletir. Moisés errou, queridos, e ele não foi capaz de pisar na terra prometida. Moisés errou porque ele falou sem refletir, ele não observou o que Deus tinha dito, e por isso ele não coloca os pés na terra prometida, apesar dele ter orado, apesar dele ter clamado, apesar dele ter, Deus falava face a face com ele, querido, Deus falou isso. Eu falo face a face com Moisés, então eu imagino numa dessas conversas dos dois, face a face, Deus chega para ele e fala não. Sabe o que Deus responde para ele? Olha só o que Deus responde, Deuteronômio 3, peço-te, pois, Moisés orando, né, pedindo, peço-te, pois, que me deixes atravessar o rio Jordão, e ver a boa terra que fica no outro lado,
a bela região montanhosa e os montes Líbanos. Mas por causa de vocês, o Senhor estava irado comigo e não atendeu o meu pedido. Pelo contrário, ele disse: chega, não fale mais nisso. Deus deu um basta na conversa com Moisés. Chega, Moisés. Moisés, só vou te dar a oportunidade. Eu falei lá no pessoal, com o pessoal do Ministério Infantil, né? Acho que Deus deu uma visão biônica para Moisés e ele conseguiu enxergar tudo. Só isso, Moisés. Chega de papo. Para. Não tem mais. Então Moisés ouve o não de Deus. E o não de Deus muitas vezes vem por causa da desobediência, queridos. Moisés desobedeceu a Deus. E por causa disso, ele recebeu um não. Nós ferimos pessoas, desobedecemos ao Espírito Santo, nós desprezamos pessoas, desprezamos Jesus, falamos mal, negamos Jesus, e por isso muitas vezes nós perdemos de conquistar coisas importantes para as nossas vidas, coisas que Deus tinha preparado, coisa que Deus tinha colocado para você. Outra pessoa, Paulo. Paulo recebeu de Deus 3 não, gente. Olha só o texto bíblico. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. E 3 vezes ele ouviu o não de Deus. A única coisa que Paulo ouviu de Deus é: a minha graça te basta. Mas isso aí você não vai ter. Ninguém sabe o que é o espinho da carne de Paulo, tem muitas suposições, então não pode se dizer que foi isso, foi aquilo outro, a Bíblia não diz. Mas que tinha algo que incomodava ele, que esbofeteava ele, que fazia ele ir para o lugar dele, né, que humilhava ele. E Deus disse não para ele 3 vezes. Um homem de Deus, um homem, sabe, que temente a Deus. Outra pessoa mais importante que esses 2, que também recebeu um não de Deus, Jesus Cristo, recebeu um não de Deus. Jesus estava lá orando, agoniado, angustiado, e Deus fala não para ele. Olha o texto bíblico de Marcos. Ele orava assim: Pai, meu Pai, Tu podes fazer todas as coisas, afasta de mim esse cálice de sofrimento, porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que Tu queres. Deus disse não para Jesus. Deus respondeu não para ele. Por quê? Porque a missão de Jesus era morrer na cruz para nos salvar, para nos libertar, para nos dar uma nova vida, para escrever uma história totalmente nova nas nossas vidas, para mudar o nosso coração, para tirar a nossa arrogância, tirar o nosso orgulho. Jesus tinha uma missão, e nós aprendemos algumas lições preciosas, queridos, e eu quero compartilhar com vocês. Então, o que fazer quando Deus diz não? Primeiro, aprenda a orar, aprenda a hora de parar de orar por algum pedido. Tem coisa que Deus vai falar não, e não adianta insistir. E para isso você precisa ter um relacionamento com Deus para saber quando Deus disse não. Moisés, Paulo e Jesus, tá bom, Deus. Não é não, e acabou. Vamos cumprir a nossa missão. Vamos fazer aquilo que o Senhor chamou a gente para fazer. Então, nesse momento é hora de parar. Não é hora de ficar lá. E às vezes a nossa oração, que Deus já falou que não vai responder, a gente fica lá, nós começamos o que? A murmurar, a reclamar de Deus, da situação, do que nós estamos passando.
esquecemos que Deus disse não. Moisés entendeu isso. Moisés ouviu Deus dizendo não e pronto, acabou. Paulo, depois dele ter orado 3 vezes, ele entendeu que o propósito de Deus para ele, aquele espinho na carne, aquela dor que ele ia sentir, o Senhor levaria Paulo a ser fortalecido para vencer a caminhada dele. Ele ia ter muita luta, então ele precisava daquele espinho na carne para ser fortalecido. Jesus Cristo também, ele teve em mente isso, que era a hora de parar. Deus falou não, então parei de orar. E aí ele chega lá para os discípulos, fala, levanta, vocês estão dormindo, já dormiram demais, vamos, chegou a minha hora. Os soldados estão chegando aí, vão me prender, agora é a hora, acabou. Então a gente tem que saber a hora. Falou, olha, Deus falou não, não é não, gente. O não de Deus não é um não sim, não. Não é não sim, não, né? É um não e pronto. É isso que nós precisamos. E nós temos que buscar essa sensibilidade, sabe, para estarmos afinados com a vontade de Deus. Nós temos que estar assim, conectados, ligados com a vontade de Deus, porque para o dia que Ele falar não, tá bom, Deus, obrigado, Senhor, e vamos para outra. Então o Senhor tem um propósito, eu vou aceitar. Segundo, queridos, que nós precisamos aprender, aprenda a confiar na vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é diferente daquilo que a gente tem em mente, queridos. E aí quando a vontade de Deus é uma e a nossa é outra, nós começamos a desconfiar de Deus. Nós começamos a achar que não. Tem uns até que dizem assim, não, esse negócio de Deus não existe, porque o tanto que eu já pedi e nunca aconteceu nada, Deus não existe. Deus existe, você e eu, crendo ou não. Ele é real e verdadeiro, crendo as pessoas ou não. Então, queridos, Ele é verdadeiro. E nós precisamos achar que do nosso caminho, que nós temos que seguir, porque Deus, Ele tem o melhor caminho para nós. E é por isso que nós precisamos confiar na vontade dEle. E é por isso que Jesus, quando Ele ouviu o não, Ele disse essa frase, que nós já lemos. Versículo 42, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus confiava na vontade de Deus, Jesus acreditava na vontade de Deus, e Ele cria, e é isso que Ele quer, porque Ele sabia, sabe, que o coração de Deus era perfeito naquela vontade, e nós precisamos confiar. A vontade de Deus, queridos, é a nossa força, é a nossa fortaleza, é a certeza, sabe, que nós estamos no melhor caminho. A vontade de Deus é você não errar o caminho. A vontade de Deus é você continuar ouvindo Ele e fazendo o que Ele diz. Essa é a vontade de Deus, é o melhor. Não é fácil muitas vezes a gente confiar, principalmente, queridos, nos momentos de dor. Principalmente nos momentos difíceis. Já pessoas disseram para mim, pastor, o senhor fala isso porque não é o senhor que está vivendo. Mas as pessoas não sabem o que eu já vivi, o que eu já passei. Então nós não podemos nunca dizer uma coisa dessa para ninguém, porque nós não conhecemos a vida das pessoas profundamente, como Deus conhece. Então, eu entendo que no momento da dor, no momento da dificuldade, no momento da tristeza, no momento da angústia, é difícil muitas vezes acreditar, confiar na vontade de Deus, porque nós queremos achar alguma coisa para que aconteça, mas é necessário, queridos, a gente fazer isso, a gente enfrentar os nãos do Senhor, é necessário a gente continuar, porque a bênção do Senhor para conosco serão maiores. Então nós não podemos permitir, queridos, que as bênçãos que Deus tem preparado para nós mudem, porque nós não confiamos nele, mudem para maldição. Não é porque Deus não é bom, é porque nós não confiamos nele.
Terceiro lugar, queridos, aprenda a enfrentar o não de Deus com a cabeça erguida. Algumas pessoas, ao receberem o não de Deus, o que começa a fazer? Desanima, muda a linguagem, começa aquela linguagem infantil, né? Fica de mal de Deus, dá dor de cotovelo, começa a resmungar, começa a fazer birra, achando que Deus vai mudar por causa disso, como que se, sabe, começa a ser o crente birrento, como que se Deus fosse alterar, como que se aquela birra servisse para algo positivo na vida dele, coisa que não é. A atitude de Moisés, a atitude de Paulo e de Jesus é um exemplo para nós, queridos. Quando eles recebem um não de Deus, eles não ficam se lamentando, eles não ficam resmungando, eles não ficam murmurando, eles levantam a cabeça e vão. Eles levantam a cabeça e vão fazer aquilo que Deus chamou eles para fazer. Moisés, quando ele recebe o não de Deus, sabe o que ia acontecer com ele? Ele ia morrer, ele ia enfrentar a morte. Moisés, é não, e você não vai descer, você vai ficar aqui em cima. Você já parou, eu falei isso ali em cima, né? O irmãozinho até assustou na hora que eu falei com ele assim, né? Você já pensou, Deus chega para você, João, e fala assim, João, forte, hein? João, você não vai sair da igreja hoje, você vai ficar aqui, mas não é vivo não. Você parou para pensar, se Deus chega para você e fala o seu nome, fala isso, ó, você não vai sair daquela porta hoje. Foi o que Deus falou para Moisés, Moisés é não, e pronto, você vai ficar aqui, acabou. Moisés, está bom, então se é não, eu tentei, pedi, o senhor não quer, então beleza, estou pronto. Ele já tinha preparado Josué para ficar no lugar dele, ele não ficou reclamando, resmungando e murmurando, ele não fez isso. Paulo, o espinho da carne dele, o que Paulo fez? Ele não ficou murmurando, queridos, ele foi pregar o evangelho. Jesus, quando ele recebe o não, o que ele foi fazer? Foi ser crucificado, foi morrer na cruz, por quem? Por nós, pecadores, por mim e por você, que ele foi fazer, querido. Então, queridos, quando você receber o não de Deus, fique de cabeça erguida, não abaixa não, Satanás quer que você abaixe a cabeça, que você comece a reclamar, que você comece a murmurar, que você comece a dizer coisas, falar mal das pessoas. Não faz isso não, isso não é de Deus não, isso é do capeta. Deus não quer isso para a sua vida, Deus quer o melhor para você, Deus quer o bem da sua vida, tá? Então, faça isso, erga a sua cabeça. Quarto lugar, aprenda a viver plenamente em cenários desafiadores. Viva plenamente nos cenários mais difíceis da sua vida. Viva na presença de Deus, por mais que que a situação esteja difícil para você. Moisés, Paulo e Jesus, o que eles fizeram? São exemplos de homens de Deus, que nos momentos difíceis, diante dos nãos de Deus, eles não abandonaram, eles continuaram, eles enfrentaram o cenário não era fácil, o cenário era doloroso, lembra? Moisés ia morrer, Paulo ia sofrer o percurso no caminho, e Jesus ia ser crucificado. Era isso, queridos. Era isso que ia acontecer. Então, viva plenamente. Não deixe que essas circunstâncias, detone você. Não deixe que essas circunstâncias acabem com você. Não permita isso. Jesus ergueu a cabeça, queridos, e enfrentou a morte, por mim e por você. Paulo também, e Moisés também. E para concluir, queridos, eu quero que você reflita nessa pergunta. Qual que é o cenário desafiador que Deus está te dando? Qual que é o cenário que você está vivendo hoje, que está sendo desafiador para você? Qual que é? Comece a refletir nisso.
E o Senhor nos chama para viver plenamente nesse cenário. Viver uma vida plena, sem resmungação, sem murmuração, sem fofoca. Como diz em Provérbios, sem levantar contenda entre irmãos. A palavra de Deus diz que é para você viver uma vida plena. Viva com Deus nesse momento. Abrace o Senhor Jesus e viva plenamente o que Deus tem para você, a vida que Deus tem preparado para você. E viva o melhor de Deus para você. Foi isso que Moisés, Paulo e Jesus fizeram. É isso que eu e você devemos fazer dia após dia. Nós não podemos desistir, queridos. Sabe por quê? Porque Deus tem planos para a sua vida. Lembra quando eu disse que você não é um erro, você não é uma falha, você é um projeto de Deus, um plano de Deus? Sabe quando? Não foi o dia que você foi concebido, não. Foi antes da fundação do mundo. Deus já planejou você, todos os dias da sua vida. Deus planejou, então entra no plano de Deus e viva o plano de Deus para você. E os planos de Deus, queridos, incluem muitas coisas. Mesmo que nesses momentos você, receba um não. Mesmo que nesses momentos você seja podado, na pretensão naquilo que você quer. Deus sabe tudo na sua vida. Deus é um Pai amoroso. Deus é um Pai tremendo. Deus está te mostrando o caminho. Deus está te mostrando a direção. O não de Deus é porque nós estamos saindo do caminho, gente. O não de Deus não é porque Ele é ruim, porque Ele quer o mal da gente, não, é porque Ele quer o nosso bem. O não de Deus é porque você está se afastando daquele caminho que Ele colocou você. Então não perca isso de Deus, não deixe Satanás colocar na sua mente, no seu coração, o murmúrio, a reclamação. Não deixa, queridos. Deus te ama, Deus se importa com você. Volta para Ele, abraça Ele, reconheça Ele, reconheça isso, ainda que seja difícil, ainda que seja quase que impossível muitas vezes, mas para que você tenha uma vida abençoada na presença de Deus, nos momentos difíceis, desafiadores, Deus está lá. Deus está lá, Jesus está lá, o Senhor Todo-Poderoso está lá, e hoje Ele te convida para você restaurar o seu coração, para você transformar a sua vida, para você virar essa página e começar uma nova página com Ele, mas uma página com esperança, com fé, com propósito, com direção, com respostas dEle, respostas positivas que Ele quer te dar, mesmo quando você receber as negativas. Essas negativas vão cooperar para o seu bem, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo coopera. Então para de reclamar, queridos. Para de murmurar. Vamos abraçar Jesus. Vamos abraçar o Senhor nosso Deus e falar: Deus, eu preciso da tua ajuda. Eu não dou conta mais. Jesus, eu não tenho mais forças. Eu estou desesperado, eu não sei mais o que fazer, mas o Senhor sabe. Eu recebi o não do Senhor, mas eu estou aqui porque eu quero entender a direção do caminho que o Senhor está apontando para mim, porque eu não quero mais, viver longe da sua vontade. É isso que eu quero, andar nos teus caminhos. Eu quero deixar 2 textos para você nessa noite, além de todos os outros, mas para nós encerrarmos. Isaías 55, 6-9 diz assim: busque o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto, que o ímpio abandone o seu caminho, que o homem mau os seus pensamentos, volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele,
Volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado. Olha só, queridos, olha só agora ali, versículo 8: pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Deus tem algo melhor para você, um caminho melhor, um caminho excelente para você andar, para você viver. Olha só o outro texto de Jeremias. Deus dizendo: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Sabe o que Deus está dizendo para você? Eu não te deixei, eu não te abandonei. O meu não é um ajuste no seu caminho. O meu não é para você voltar e andar conforme eu quero. Sabe quando você, não sei se você já deve ter visto, pelo menos na TV, quando você chega em São Paulo, e aí você chega num viaduto, e aí vem um para cá, outro sobe para cá. É a placa de Deus. Deus está dizendo: não é aqui por baixo, é por cima o caminho que eu tenho para você. Mas a gente teima e quer andar por baixo. Deus está falando: não é assim que eu tenho, não é esse o plano que eu tenho para você, não é essa a escolha que eu fiz para você. Romanos 12:2, a vontade do Senhor para nós é boa, agradável e perfeita. Não é isso que eu desejo para a sua vida, para a sua família, para o seu casamento. Não é isso que eu desejo para você. Os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Olha a placa, siga a placa, vá para cima, siga o que Deus está dizendo. Ele conhece os planos, queridos, que Ele tem para você. Talvez você não conheça, mas Ele conhece os planos que Ele tem para você. São planos de fazer você prosperar, de você ser abençoado, prosperar em todas as áreas da sua vida, planos de não causar dano, planos de dar esperança e você ter um futuro. Qual é o futuro nosso sem Jesus? Qual é a esperança nossa sem Jesus? Gente, siga a placa, olha o caminho. O GPS de Deus está ligado, está indicando para você: não vire, siga em frente, suba. Esse é o caminho de Deus para você. E hoje Ele está dizendo para você que Ele tem um plano de fazer você, sabe, prosperar, de você ter esperança e de você ter um futuro, coisas que sem Jesus nós não temos. É o que Ele deseja para nós. O sacrifício de Jesus não foi em vão. O que Jesus fez na cruz do Calvário por nós não foi em vão. A morte dele na cruz do Calvário foi para que a gente siga as placas. A morte dele no Calvário, o sangue derramado, o corpo dele machucado, lá Isaías diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O sofrimento de Jesus, queridos, desde o momento em que ele estava lá orando, todo momento, desde o nascimento de Jesus, ele passou por perseguição, até o último dia dele nessa terra, como homem, ele foi perseguido. A cruz, Satanás pensou que teria derrotado Jesus, mas foi a vitória dele para nós, querido. Jesus cumpre a sua missão.
Jesus cumpre o seu chamado, o seu propósito. Quando ele orou e Deus disse não, ele aceitou porque tinha uma missão e ele não podia falhar nessa missão, porque ele olhou para mim e ele olhou para você. Foi por isso, queridos, o sangue de Jesus vertido naquela cruz foi para que o meu pecado fosse lavado, para que eu fosse limpo de todo pecado, de toda impureza. Foi para que eu ficasse distante do pecado, mais próximo dele. Foi isso que ele fez. Siga as placas. Siga as placas. Qual que é o cenário que você está vivendo hoje? Olha as placas que Deus está te dando, está te mostrando. É hoje. Pensa na pergunta que eu fiz para o João. Lembre-se que o não de Deus não é mal, mas é bom. É você voltando a ser feliz, a andar em novidade de vida, mesmo em dias difíceis, confiantes. Dias difíceis, dias de lutas, mas crendo que você tem esperança e tem um futuro.